Olá pessoal, hoje nós iremos discutir a respeito de um recurso muito interessante da língua inglesa. No entanto, antes de começar a falar sobre ele, nós iremos discutir e relembrar a respeito de um assunto que precisaremos para a construção e o pensamento desse assunto de hoje, ok? Então, voltando aqui um pouquinho no tempo, né? Nós já estudamos sobre verbos regulares e irregulares. Então eu queria chamar a atenção novamente para esse assunto, pois ele vai ser bem útil para nos ajudar hoje com a nossa aula, né? Então é o seguinte, a gente vê aqui uma tabelinha pequena com 3 colunas, né? Essa tabela tem a tabela dos verbos regulares e a dos irregulares. Na realidade, na maioria dos livros você só encontra a do irregular. E eu vou explicar, vocês vão entender o porquê ao longo da explicação, ok? O que é um verbo regular? Olha aqui, ó. Na tabela os verbos eles podem se comportar no presente, no passado e no passado particípio. Para facilitar a explicação, por uma questão prática, eu costumo, quando explico aos meus alunos, chamar esse verbo 1, que seria o verbo no presente, de V1, e o verbo 2, que seria o verbo no passado, de V2, e o verbo 3, que seria no passado particípio, de V3. Ok? Então é o seguinte, vamos ver aqui o porquê que esses 3 verbos que estão aqui, claro, existem vários, aqui só são 3 pequenos exemplos. Por que eles são considerados regulares? Olha, se você observar aqui na primeira coluna, nós temos aqui o verbo work, né? Work é regular por quê? Ó, se você ver a construção do verbo no passado, do verbo work, o verbo trabalhar, ele termina em ed, né? E se você olhar aqui na terceira coluna, no V3, no passado particípio, ele se escreve igualzinho no V2, ó, terminando também com ed. Então isso o torna um verbo regular. O que é um verbo regular em inglês? É quando o seu passado termina em ed. E isso nos ajuda em quê? Nos ajuda quando formos precisar usar o passado particípio, o V3, ele tem o mesmo formato, então a gente não precisa pensar tanto, né? Mas vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá bom? Essa facilidade. Ó, se a gente olhar aqui, temos o verbo help, que é o verbo ajudar ou socorrer, né? O passado dele ele é um verbo regular, então o passado dele também é com ed no final, helped, né? Consequentemente, o V3 dele também, o particípio dele é helped. Bake, assar, né? Assar uma comida, um alimento. Ele é regular, então o passado fica, o V2 é baked e o V3 baked. Então, para vocês perceberem a diferença da tradução do pensamento em português desses verbos, trabalhar ou trabalha, né? Trabalhou, trabalhava, ou no passado particípio, trabalhado. Lembrando que o nosso particípio são os verbos com termina em ado, edo, ido, né? E tem ainda os verbos com alguns posicionamentos irregulares na língua portuguesa, né? Com características próprias. Então trabalhar, trabalhou, trabalhado. Então aqui fica ajudar, ajudou, ajudado, socorrer, socorreu, socorrido, assar, assou, assado. Ok? Então basicamente o pensamento em português seria por aí. Vamos ver aqui agora, para compararmos eles com os irregulares e por que os livros apresentam a tabela dos irregulares. Qual é a lógica nisso? Ó, temos aqui 3 exemplozinhos também sobre verbos irregulares e por que eles são irregulares e não regulares. Ó, tem aqui o verbo bite, draw e o come, né? O morder, desenhar e o vir. Então, o passado de bite, se você olhar aqui na coluna V2, ele não se comporta com ed no final, ele não tem a escrita com ed no final. Ele não é bited, né? Como seria se ele fosse regular. Então ele tem uma forma própria, particular, que é bit, né? Bite, bit, beaten. E o passado particípio tem outro formato, ó. Então ele tem comportamentos diferenciados de acordo com a coluna. Como é irregular, pessoal, não segue um padrão não, é de acordo com a característica e particularidade de cada verbo. O verbo draw, que é desenhar, né?
Desenhou, desenhava. Draw. Ó, draw, drew, draw, drew, drawn. Né? Draw, drew, drawn. Então, desenhar, desenhou, desenhado. Né? Morder, mordeu, mordido. Né? E o verbo come, que é o verbo vir. Né? Então, na sua característica em inglês, come, came, come. Ok? Perceba que aqui ó, é igual aqui. Mas no uso na frase, com o tempo, vocês vão perceber a diferença desse come para esse come e de outras situações também, que vamos ver agora. Uma tabela com mais verbos. Se você olhar, der uma olhada rápida aí, você vai ver verbos que eles são diferentes nas 3 colunas. Tem verbos que eles são idênticos em todas as colunas. Ó, o hit, tá aqui, ó, hit, né, tudo igual, e fala tudo igual, hit, né, que é acertar, golpear, né. Aqui já tem, bem aqui embaixo, só para trazer uma lembrança, tem o verbo read, né, o verbo to read, que é o verbo ler, read, ele escreve também igual o passado dele, ó, o V2 e o V3 também escreve igual, só que na pronúncia não é como no hit, que é tudo igual, aqui já é read, red, se pronuncia ele como se fosse vermelho, né, a mesma pronúncia do vermelho em inglês. Então, essas particularidades você vai aprendendo com o tempo. A dica que eu dou para vocês estudar os verbos irregulares para ampliar o vocabulário, aumentar seu vocabulário, é olhar um verbo por dia, tá bom? Ao final de um ano você terá visto 365 verbos, fora os que você encontra pelo meio do caminho, né? Agora sim, eu não acho interessante só ver o verbo por si só, né? Por exemplo aqui, ó, o verbo bring, que é trazer, bring, brought. Tudo bem, olhei meu verbo hoje, beleza, já sei que é o verbo trazer, né? Trazer, trouxe, trazido, né? Então, bring, brought. Uma dica que eu dou para melhorar esse aprendizado, essa ampliação de vocabulário é veja esse verbo em frases, dentro de um contexto, pelo menos uma por dia, né? O interessante seria ver um no presente, um no passado e outro usando alguma situação que precisa usar o V3, né? O assunto de hoje é uma dessas situações que a gente vai ver quando se usa o V3. Por exemplo, aqui é brought. Como é que a gente vai saber se ele está sendo usado com V2 ou com V3? É essa característica que a gente vai ver hoje, né? Presta atenção aqui no hit também e várias outras situações. Então vamos lá. Então o assunto de hoje é Active and Passive Voice. Isso é a voz passiva, a voz ativa e a voz passiva, né? Como que se dá o uso disso? O que é que a gente entende por, né, o que nós entendemos, o que é que significa voice, que é voz, né? Voice is the form of a verb that shows whether the subject of a sentence does the action or is affected by it. Então, a voz é a forma de um verbo que mostra se o sujeito de uma sentença pratica a ação ou se é afetado por ele, se o cara, né, a pessoa é afetada pela ação do verbo, né? Então é isso que vai diferenciar se é uma voz ativa e a voz passiva. De maneira geral, é o sujeito que pratica o verbo, ele faz a voz ativa e o que recebe a ação do verbo é a voz passiva. Vamos ver isso melhor. Temos aqui um exemplo aqui, ó. In this sentence, James hit the ball. Né? O James hit, viu? É o verbo hit. Então o verbo hit, se a gente olhar aqui, ele tem os 3 formatos iguais nas 3 colunas, V1, V2, V3. Ele é o verbo acertar no sentido de golpear, né? No caso ali foi a bola. Como é que eu vou saber se ele está no presente, no passado ou no passado particípio? Vamos ver aqui o raciocínio. Aqui ele está no passado e eu sei pela experiência, né, por um pequeno detalhe aqui, ó, James hit the ball, é uma afirmativa dizendo que James acertou a bola, né, chutou, sei lá, e quem praticou a ação foi o James, e o James é o he, né, é um sujeito he, que é o ele. Então, existe uma regra no presente, né, para essa frase estar no presente, teria que seguir uma regra que diz, quando o verbo está no presente, ele, na forma afirmativa, ele vem acompanhado normalmente de um S. Isso é a regra geral, né? Ou S é S ou IS. Vai depender da estrutura do verbo, né? Mas de maneira geral um S aqui. Se não fosse, se o sujeito fosse I, you, ou we, ou outro sujeito, eu saberia se isso aqui era passado ou presente pelo contexto. Normalmente vem alguma expressão depois dizendo
o tempo, né? Ontem, 1 hora atrás, para dizer se é passado ou se não é. No caso aqui não há necessidade, pois aqui James é he, e com he teria que ter, se fosse presente, um S. Então James acertou a bola. Quem está praticando o ato de acertar a bola é o James, então ele é o sujeito, ele está praticando o que o verbo que está na frase está dizendo. Então isso aqui é uma estrutura de voz ativa, né? É uma sentença ativa. Já nesse outro caso aqui, ó, resolveu-se dar ênfase não a quem está acertando a bola, mas sim ao objeto, a coisa, né? O indivíduo, no caso é a coisa, que foi acertada, né? Que levou a pancada, vamos dizer assim. Então, no caso, foi a bola. Então, o que era objeto, né? Lembrando que sujeito é o que pratica a ação e objeto é o que sofre a ação do verbo. Normalmente, em inglês, na frase, no olhômetro, né? Só no olhar, o sujeito vem antes do verbo e o objeto ele vem depois do verbo, né? A construção dele na sentença, na frase. Então, aqui, o pensamento é parecido, no entanto, focou-se na bola, na coisa que foi atingida. Então, ó, the ball was hit by James. Então, a bola foi atingida, né, acertada, golpeada. Não fica legal golpeada a bola, mas só para vocês terem noção do significado da palavra hit, do verbo hit. By James é aqui só para enfatizar quem foi que acertou. Dependendo do contexto, isso aqui se torna desnecessário e a gente vai ver isso mais na frente. Então, eu queria chamar a atenção na construção, ó. Aqui entrou um outro verbozinho, que é o verbo be, né? E depois que veio o verbo principal que estava dando o significado à sentença, que é o verbo hit. Aqui é o hit no passado e aqui é o hit no passado particípio V3. Ó. Como é que você sabe? Porque sempre que eu uso o verbo no V3, no formato V3, sempre vem algum verbo auxiliar antes. Às vezes o verbo to be, às vezes o verbo have na construção do present perfect, né? Mas vamos em frente aqui e ver outras situações. Só chamando a atenção, voltando um pouquinho aqui na tabela, pois nós iremos usar muito o verbo to be. É o verbo to be que nos ajuda a construir a voz passiva. Ele é o nosso auxiliar, ele vem acompanhado do verbo principal. Então ele vai se comportar de acordo com o tempo verbal que está pedindo a ideia, né? Lembrando que aqui o verbo está no infinitivo. A maioria dos verbos, o infinitivo deles, todos se escreve com to. É to be, to beat, to become, to begin, to bite, to blow, to break, etc. Né? Todos se comportam do mesmo jeito no infinitivo no presente. Basta tirar a partícula to. Já o verbo to be, né, ele para virar presente, não basta só tirar o to dele. Ele é um verbo defeituoso, anômalo. Então ele tem um formato no presente que é o am, is e are. Que vocês estão cansados de escutar já e saber, né? Então vamos continuar aqui. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Essa senhora aqui foi acertada com a bola, ela levou uma bolada na cabeça, né? Então, poderia se expressar para dizer o que aconteceu com ela de várias formas, e um dos recursos que a gente pode usar, tanto na língua portuguesa como na inglesa, é o recurso da voz ativa e voz passiva, né? Lembrando que eu sempre gosto de falar recurso porque são ferramentas para tentar expressar uma determinada ideia. E essa ideia não é obrigada a ser expressa apenas de uma maneira ou duas. Às vezes tem muito mais formas de expressar a mesma ideia, né? Tudo depende de como você quer se comunicar. Bom, se quer passar alguma ideia com mais detalhe, com menos detalhe, e aí vai. Vamos ver aqui no caso que a gente está estudando hoje, são a voz ativa e a voz passiva, né? Então, na voz ativa, se eu quisesse dizer o que aconteceu com ela, eu poderia dizer assim: The ball hit Janet, né? A bola acertou a Janete, golpeou, né? Deu uma pancada na Janete. A bola pegou na Janete, né? Acertou a Janete. Então, aqui, ó, como o verbo que a gente tem aqui é o acertar, é o golpear, né? Ele é o que está dando sentido à frase, né? Assim, na oração. Então, ele é como se fosse o coração para que essa sentença tenha sentido, né? Então, quem está praticando o que o verbo está dizendo é a bola. Então, a bola é o sujeito. Se eu quiser falar o que aconteceu com ela, mas dando ênfase a Janete, né? Eu posso escrever de duas formas no passivo, na voz passiva. Janet was hit. A Janete foi golpeada, foi acertada, né? Levou uma pancada. Então,
Bom, não se sabe até então, dependendo da história, como você estiver contando a história, não foi dito o que acertou ela, né? Então, nesse caso, se você achar que tem necessidade de completar algum detalhe na história, você pode também falar dessa forma. Janet was hit by the ball, né? Sempre vai vir a coisa, né, que acertou, ou no caso aqui que acertou, vai vir acompanhado da preposição by, né? By the ball. Então, no caso aqui, a Janete foi acertada, foi golpeada pela bola. Ok? Vamos mais para frente, vamos discutir detalhes de determinados exemplos ao longo da explicação, tá bom? Por exemplo, aqui nessa figura, a gente vê um senhor escrevendo uma carta, né? Então, um papel, né? Letter ou letter, depende do inglês. Letter britânico, letter americano. He wrote a letter. Ele escreveu uma carta. Ah, professor, mas também como é que você sabe que isso aqui é escreveu? É a prática do dia a dia, né? Praticando, fazendo aquilo que eu falei para vocês. Eu já fiz isso há muitos anos. Faço ainda de vez em quando, com menos frequência hoje em dia. Antes era diariamente. Decorar um verbo por dia. Como eu já vi write várias vezes, né? Com a prática você vai sabendo os verbos mais comuns, né? Write, passado é wrote, passado participo written, né? Então, vamos aqui, ó. Se eu quiser falar na voz ativa o que ele está fazendo, então é o que ele fez no caso, né? He wrote a letter. Ele escreveu uma carta. Eu posso, em vez de dar ênfase o que ele, se foi ele que escreveu ou não, mas eu posso, em vez de dar ênfase a ele, eu posso dar ênfase à carta que foi escrita, né? Depende da importância dela no assunto que está sendo tratado. Então, ó, uma outra construção da voz passiva é essa: the letter was written. A carta foi escrita, né? Se eu quiser completar a ideia para dar mais detalhe na história, se achar necessário, porque vai ter situações que é muito redundante, a gente vai ver isso mais na frente. The letter was written by him. A carta foi escrita por ele, né? Então, vejam que apareceu novamente o verbo be, ó. E se você olhar o verbo be, ele apareceu no passado, pois o verbo na forma ativa estava no passado. Então, quem assume a forma do tempo verbal é o verbo auxiliar be. E o verbo principal, que no caso é o escrever, ele sempre na voz passiva vai ficar no formato do V3, do passado particípio. No caso é o written, como a gente já viu na tabela. Então, the letter was written. A carta foi escrita. Ok? Outra situação. Temos aqui um carteiro, né? Mailman. The mailman carried the mail. Aqui, ó, mesmo que eu não soubesse, se eu não soubesse qual o significado desse verbo, eu pelo menos já saberia que ele é um verbo regular, porque a terminação dele é em ED. Se está em ED e não tem nenhum outro verbo antes, ele está no V2, é o passado dele. Como eu sei que esse verbo é o verbo carry, né? Carregar, levar, então the mailman carried the mail. O carteiro levou, né? Carregou, transportou a carta, né? Então eu estou dando ênfase a quem praticou a ação, né? Sempre lembrando, pessoal, que se você observar no nosso dia a dia, no cotidiano, a maioria das pessoas, né, a gente fala na voz ativa, na maior parte do tempo, né? Normalmente a voz passiva, como a gente vai ver, ela é usada mais em relatórios, em alguma escrita muito formal, né? Pois há uma necessidade às vezes de se construir a frase dessa forma, né? Então a gente vai analisando outras situações e a gente vai percebendo o porquê. Vamos aqui, ó. Se eu quiser construir isso aqui na passiva, aí eu vou dar ênfase ao objeto que foi carregado, no caso o mail, a carta, né? The mail was carried. Por que aqui usou o verbo be também no passado? Porque aqui está no passado, no V2. Então o verbo be, para eu transformar, quando ele entra na história aqui, para a gente transformar uma sentença na passiva, ele vai imitar o tempo verbal que o verbo estaria na forma ativa. Então, the mail was carried. E o verbo principal, né, como ele é regular, ele se escreve igualzinho, igual no V2 e o V3, são tudo igual. Né? Se eu quiser dar ênfase quem carregou a carta, porque pela lógica, the mail was carried. Dependendo do contexto, eu já sei que quem carregou a carta foi o carteiro, então não precisa repetir. Mas às vezes não, pode ter sido qualquer outra pessoa. Então às vezes há necessidade de completar a frase. Se for completar, the mail was carried by the mailman. Né? Então a carta foi carregada pelo carteiro, foi levada pelo carteiro. Ok?
Lembrando que língua é dinâmica, tudo é contexto, depende de como se fala e qual contexto que está sendo aplicado. Outra situação aqui, o Kevin está tirando foto, né? Kevin took a picture. Took é o passado do verbo take, só para vocês verem aqui, o take sempre aparece. O take, took, taken, né? Tirar, levar, depende do contexto. Então, vocês vejam que o Kevin took, né? Ele tirou uma foto, nesse caso, né? Ele praticou o que o verbo está dizendo, então eu vou colocar essa estrutura na passiva, eu vou dar ênfase a picture. A picture was taken, uma foto foi tirada. Aí se eu quiser dar ênfase a quem tirou, ou ênfase não, né? Só completar quem tirou, a ênfase está na foto, né? A picture was taken by Kev. Então vocês estão percebendo que na voz passiva, o que era objeto na ativa, vira sujeito na passiva. Ok? Outra situação, você vê duas mulheres aqui andando com suas crianças, né? Cor do cabelinho louro aqui, castanho, então são as mamães delas, pela lógica. Vamos ver, né? Tem um errozinho aqui que era para eu ter ajeitado, mas depois eu vou explicar o porquê que está errado. Porque isso aqui, esse Y não era para existir, era para estar aqui, ó. Eu passei isso aqui, mas vamos ver aqui. Voz ativa, active voice, né? They took the kids for a walk. Vocês perceberam que anteriormente o verbo took foi tirou a foto. Aqui é levou, né? Então o contexto faz eu entender o verbo também, né? O verbo muda de acordo com o contexto. Algumas palavras são assim. Isso em toda a língua, até na nossa. They took the kids for a walk. Eles levaram, elas no caso, são duas mulheres, elas levaram as crianças for a walk, para uma caminhada, para um passeio, né? Quem praticou a ação de levar foram elas. Mas se fosse dar ênfase às crianças que foram levadas, né? Então, the kids, tira esse Y daqui, né? The kids were taken for a walk. As crianças foram levadas para um passeio, né? Olha o verbo to be aqui, ó. Were. Lembrando que o verbo to be, ele é was ou were, né? Depende do sujeito, aqui é plural. The kids, as crianças, elas. Então, o verbo aqui é were, não é was. Ok? Então fica aqui, ó, the kids were taken. Então o verbo take, né? Take, que o presente dele é take. Cadê take? Take, passado took, taken. Então, lembrando que na voz passiva a construção do verbo principal ele sempre vai ser no formato do V3. Ok? Sempre acompanhado do verbo to be, que vai seguir o tempo verbal de acordo com o verbo principal seria na voz ativa. Se eu quiser enfatizar quem levou as crianças para dar uma caminhada, né, um passeio, the kids were taken for a walk, eu acrescento by, blá blá blá. No caso, them, elas, ou então, mais especificamente, their moms, as mães deles, né, suas mães. Bom, ativa ou passiva, vamos enfatizar mais aqui o que eu já venho explicando. Vamos ver se fica melhor para vocês. Ó. Most of the sentences in English are active sentences. Então, como eu já falei para vocês, a maioria das sentenças em inglês são sentenças ativas. Não só em inglês, em português também, né? And if you think about it, they tend to be much more simple than passive sentences. E se você prestar atenção, né, vocês vão ver que eles são mais simples do que na voz. A construção é mais simples do que na voz passiva. A voz ativa é mais, por isso que ela é mais usada, a voz ativa, do que a passiva. Então vamos dar uma olhada aqui nesses três outros exemplos aqui. Ó. We ate lunch. Lembrando que lunch, lembra lanche em português, mas não tem nada a ver. Lanche não é lanche, é almoço, lanche. Então é um falso cognato. Palavras que parecem na escrita com alguma palavra na sua língua e ela não tem o mesmo significado dentro daquele contexto, é uma falso cognata. Ok? Ate aqui é o verbo eat, né? Verbo eat é esse aqui, ó, comer, né? O passado é ate, passado participio eaten, né? Comer, comeu, comido. Então ali está no passado. Então, ó, nós comemos o almoço. Estou dando ênfase a quem comeu o almoço, né? Mas no caso o que foi comido aqui foi o almoço. Então, ó, the lunch was eaten. Aqui eu já estou escrevendo na passiva. O lanche, o almoço foi comido, né? Aí se eu quiser saber mais por quem, né? Quiser dar ênfase ao detalhe, se for necessário aumentar
os detalhes da ideia. Então poderia colocar aqui by us, por nós, us, o S, né? Ok. Outro exemplo, I have written a book. Bom, aqui a gente tem uma estrutura do present perfect. Qual é a estrutura do present perfect? E quando a gente usa o present perfect? Present perfect tem a estrutura seguinte, é sujeito, a gente já viu isso lá no segundo ano, né? O sujeito, o verbo ter, sempre acompanhando, ou em formato de have ou has, vai depender do sujeito. Se o sujeito for he, she, it, aqui é has, não é have. A gente vai ver isso mais na frente também. Então, e o verbo que vem depois, o principal, que está dando sentido à frase, à sentença, à oração, ele vai vir sempre no formato de V3 também, né? Assim como na voz passiva. É um outro uso dos verbos no V3. Então, I have written a book. E a gente usa essa estrutura quando a gente quer falar de algo que normalmente aconteceu no passado, que eu sei, eu posso saber ou não exatamente quando foi esse passado, e de alguma forma afeta psicologicamente essa ação ou fisicamente o presente do indivíduo envolvido ou os indivíduos envolvidos dentro do contexto. Aqui o indivíduo único que tem aqui sou eu, né? Então I have written, eu tenho escrito a book. Eu poderia entender de duas formas esse caso, que eu venho escrevendo um livro, né, e ele não está acabado ainda, ou já pode ter acabado agora, hoje, eu posso falar dessa forma, ou eu digo que eu acabei um livro, e faz pouco tempo, né, e está afetando o presente da história que eu estou contando, da conversa, de alguma forma, psicologicamente ou fisicamente, ou etc. I have written a book. Eu escrevi um livro. Eu tenho escrito um livro, né? Então, daí vai depender do contexto. Se eu quiser colocar isso aqui na voz passiva, dando ênfase ao livro, né, o que é o objeto, a coisa que foi escrita, então ele vai virar sujeito aqui. Para ele virar sujeito, eu vou ter que usar agora o verbo be, mais continuar usando o verbo no V3, o principal que dá sentido à oração. No caso é written. A book was written. Um livro foi escrito. Aí se eu quiser especificar por quem, seria by me, por mim, né? Muito comum você ver isso aqui em livros, né? Em filme também, uma história escrita por fulano, nos filmes, você vê isso, by, blá blá blá. E aqui, they will buy a yacht. Eles irão comprar um iate, né? Will, junto com o verbo, dá a ideia de futuro, né? Transforma o verbo no futuro. Então, eles comprarão um iate. Se eu quiser dar uma ênfase à coisa que irá ser comprada, o iate passa a ser agora, em vez de objeto, ele agora é sujeito. Então, usa o will, lembrando que o verbo be com will é be. Então, a yacht will be bought. Né? O passado participio, o V3 do verbo comprar. Buy, bought, bought. Ó. Buy, bought, bought. Aquele bought é esse aqui. Por quê? Porque está na estrutura do uso da passiva, né? Se você observar, o verbo be, ele vem de acordo com o tempo verbal do verbo na forma ativa. Aqui, ó, passado aqui também. No caso aqui é o passado particípio. Ok. Aqui acho que tem um errozinho aqui, certo? Aqui era para ser a book has been written. Has been written. Era para vir cadê o have? Só para vocês verem o have, ó. Have. É o H. Que have. Had. Não. Deixa eu só voltar lá, desculpa. Been, ó. O verbo be era para vir assim, ó. Been. Ok? Has been. Acompanhado do has, H-A-S, porque livra ele, e depois era para vir aquele been, depois que era para vir isso. Aqui tem um errozinho aqui, tá bom? Desculpa, esquece isso aí então. Então vamos para a próxima. However, in some cases, it can be useful to use the passive voice. Então, no entanto, em alguns casos é melhor, apesar de se usar mais a voz ativa, em alguns casos é melhor usar mais a voz passiva, como eu já comentei. Em que casos? Né? Normal, um deles é esse, é muito comum. Os políticos usam muito para
falar de algo que está acontecendo, que é negativo às vezes, né? E eles não querem diretamente que o povo entenda que foi eles, mas todo mundo sabe que foi mais para o psicológico não afetar tanto. É uma estratégia usar a voz passiva, que você omite, você não menciona quem foi que fez aquela ação, mesmo que as pessoas saibam, ok? Por razões diferentes, né? Ou para não por essa que eu expliquei agora, não ficar tão negativo para o lado da pessoa, ou porque é uma coisa óbvia, como a gente vai ver aí em alguns exemplos a seguir. Joey broke the window. O Joey broke é do verbo break. Break, bem aqui. Break, broke, broken. Ó. Quebrar, quebrou, quebrado. Então, ó, ele quebrou a janela. Tá claro quem foi que fez a coisa. Quem foi que fez a coisa? Quem foi que quebrou? O Joey. Então aqui é a voz ativa. Se eu quiser falar que a janela foi quebrada e eu não quiser mencionar quem foi, por exemplo, vamos supor que o Joey é uma criança, ele está em casa, chutou uma bola, a bola quebrou a janela e disse: ixi, minha mãe vai me matar, né? Vai brigar comigo. Aí ele pode, se ele for uma criança, né, que está com medo, alguma coisa assim, malandramente ele pode chegar e dizer assim, quando a mãe chegar e diz: mamãe, the window was broken. A janela foi quebrada, né? Ele não está dizendo que foi que quebrou. Aí a mãe: mas quem foi? Como foi? Aí, desculpa, mamãe, se ele for um menino mais certinho, né? The window was broken by me. A janela foi quebrada por mim. Se ele quiser enfatizar quem quebrou, né? Então, ok. Ou na situação de não usar a pessoa, por exemplo, não tinha ninguém em casa, quando toda a família chegou, a janela estava quebrada. Vixe, the window was broke. Ixi, quem quebrou? Foi um ladrão? Foi os meninos jogando bola na rua? Então é nesse sentido que também se usa a voz passiva. Another use of passive voice, um outro uso da voz passiva is when you want to emphasize the object. Então é o que a gente vem conversando, né? Quando a gente quer enfatizar o objeto e não o sujeito. Charles sold the company, né? O Charles sold é do verbo sell, né? Ó, sell. Se você observar a tabela, pessoal, ela é em ordem alfabética. Então, sell está bem por aqui, ó. Né? Se tiver o sell, está aqui. Tem a sell. Sell é vender. Sell, sold, sold. Então, vender, vendeu, vendido. Então, Charles sold the company. Como não tem nenhum verbo auxiliar vindo aqui antes, aqui é o V2, né? Então, Charles vendeu a empresa, a companhia. Aqui está enfatizando que foi o Charles que fez a ação. Mas eu posso falar a mesma ideia dando ênfase à coisa que foi vendida, né? Não quem vendeu. Então, the company was sold. A companhia, a empresa foi vendida. Como aqui está no passado, o verbo be tem que vir no passado e com companhia, que é ela, é o was. E o sold, V3, como a gente viu lá, é a mesma escrita desse, por uma coincidência. Mas aqui é V3, aqui é V2. Né? Esse exemplo aqui, ó, a dog... Tem um cachorro. The dog bit, né? The dog bit the mailman. O cachorro mordeu o carteiro. Quem praticou a ação de morder está aqui, né? Então, ele é o sujeito da voz ativa aqui. Ele praticou o que o verbo diz. Mas, se eu quiser usar a voz passiva, o agente, the agent is either not known ou is less important. O agente nem é tão conhecido, nem é conhecido ou é menos importante na história de como você queira falar a história. Então aqui eu tenho a mailman. Esse cara foi o que foi mordido. A carinha dele aqui ainda está sentindo a dor. Ele já foi mordido, mas está sentindo a dor. Já passou, o cachorro já foi embora. Né? Então, the mailman was beaten. O carteiro foi mordido. Né? O carteiro foi mordido. Né? Foi, was e beaten. Lembrando que é o verbo bite. Bite é B, é por aqui. Bite, bit, beaten. Bite, bit, beaten. Ok? Então aqui é o agente que mordeu, não é conhecido, não foi especificado. Como é carteiro, pela lógica, pressupõe-se que foi um cachorro. Né? Pensou, o carteiro vai entregar a carta e a pessoa morde o carteiro? Não é uma situação típica. Então, como a gente normalmente sabe que é o cachorro, ele pode ser omitido, ou para poder enfatizar realmente que foi o cachorro, você pode usar essa expressão by e a coisa, no caso o cachorro, the dog. The mailman was beaten by the dog. Ok. How do you make a passive sentence? Então, como é que a gente constrói? Como eu já venho explicando, né?
um fato importante na criação da sentença passiva é the third form of the verb, a terceira forma do verbo, V3, ou seja, ele na voz passiva. Como a gente já explicou, são esses verbos das colunas verdes aqui, ó, certo? E antes dele sempre vai vir o verbo be, seguindo determinados tempos verbais, né? Então, ó, a regular verb have the same past participle and simple past form, but irregular verb can be different. Né? Então, essa é a vantagem de... Né? Ele está só lembrando aqui que os verbos regulares, como eles são parecidos aqui, a gente não se preocupa tanto, né? Como sabe que é D, tá que é D também do outro lado, dá tudo certo. Mas quando ele é regular, a gente realmente tem que saber. É isso que ele está dizendo aqui. Tá bom? Quando o verbo é regular, tem a mesma forma do particípio e o passado normal, né? Simples. Mas quando é irregular, pode ser diferente. Então tá aqui, como já mostrou. Então vamos ver aqui uma situação, várias situações que eu posso usar com a situação do cachorro e o carteiro, certo? Quando você sabe já, né, o passado particípio correto, quando você estuda já sabe muito isso aqui, né? E já conhece qual a forma do verbo be que tem que usar, se ele vai ficar no formato passado, presente, do futuro, etc. Né? Então você fica fácil de você formar, de produzir, de elaborar a voz, construir a voz passiva. Vamos ver alguns exemplos com tempos verbais diferentes, ó, da mesma situação em dias e tempos diferentes. The mailman is beaten every day. Aqui está falando que todo dia o carteiro é mordido, né? Então, mordido, a gente sabe por quem é que morde. Quem pratica o verbo é o cachorro, né? Quem pratica a ação do verbo. Então, não precisa colocar aqui que está subentendido que é esse carinha aqui. Então, the mailman is beaten every day. Se é no presente, né? Então, o verbo be vem no formato do presente. Como mailman é he, que é ele, então o formato do verbo be no presente com he é esse. E aqui o verbo no V3. Só lembrando novamente, bite, bit, beaten. Ok? Então, the mailman was beaten yesterday. O carteiro foi mordido ontem, yesterday. Então, às vezes eu tenho algumas expressões que me dá quando a coisa aconteceu, me diz, me informa. Então, se é ontem, o que eu falar de ontem é passado. Então, o verbo be, ele é que no formato da voz passiva, ele é que controla o tempo verbal, né? Então, the mailman was beaten. Foi mordido. Né? A única diferença aqui é quando que aconteceu a coisa. Todo dia acontece e aqui foi ontem. Na situação que a gente falou ali do present perfect, era para ter sido essa construção lá, ó. Né? Aquele errozinho que tem. Então, the mailman has been beaten. Tem sido mordido today, hoje. Como tem esse hoje, não fica legal entender dessa forma. Tem sido mordido. Não ficou legal. Então, eu traduzo mais próximo em português a ideia. The mailman has been beaten today. O carteiro foi mordido hoje, né? Significa que ele foi mordido, o dia não acabou e o ato dele ter sido mordido, de alguma forma, está fazendo efeito na conversa do contexto, até aquele momento presente. Então, essa é a estrutura do present perfect. Né? E essa situação é no futuro, né? The mailman will be beaten tomorrow. Tomorrow é amanhã, o que eu falar de amanhã é futuro. Então, o carteiro será mordido amanhã. Will be beaten. Né? Então, se você olhar, muda só o tempo verbal. Futuro, presente perfeito, passado, presente. Então, ok? Voz passiva presente, voz passiva passado, presente perfeito passivo, da voz passiva, aqui o futuro, né? E aqui, the mailman doesn't like. O carteiro não gosta to be beaten, de ser mordido. Quem é que gosta, né? Então, vamos aqui só para facilitar, pessoal. Vamos ver aqui, para ficar mais claro, eu coloquei aqui na voz ativa e na voz passiva as situações para vocês enxergarem. Né? Então, the dog bites the mailman every day. O cachorro, né, ele que pratica essas mordidas tudo, então tudo é dog aqui, ó, na voz ativa. Bites the mailman every day. O cachorro morde o carteiro todo dia.
Então, se eu quiser construir essa frase dando ênfase ao carteiro, the mailman is beaten every day. Então, fica no presente, porque aqui está no presente. E o verbo principal, V3. No caso, o verbo principal, independente do tempo verbal aqui, ele vai sempre ser no V3 na voz passiva. Quem vai seguir os diferentes tempos verbais vai ser o verbo be. Ok? Então, the dog bit the mailman yesterday. O cachorro mordeu o carteiro ontem. The mailman was beaten yesterday. O carteiro foi mordido ontem. The dog has beaten the mailman today. O cachorro tem mordido, ou mordeu o carteiro hoje, né? Mordeu no passado de hoje ou de manhã, alguns minutos atrás. O dia não acabou e a coisa ainda tem, essa mordida ainda faz efeito de alguma forma, psicologicamente, fisicamente ou em alguma situação do contexto que ela está atingindo. Então tem essa estrutura do present perfect. The dog has beaten the mailman today. Então a estrutura, se eu quisesse dar ênfase ao mailman aqui, seria the mailman has been beaten today. O carteiro foi mordido hoje. E essa situação, the dog will bite, o cachorro irá morder, the mailman tomorrow, o carteiro amanhã. The mailman will be beaten tomorrow, o carteiro será mordido amanhã. Então, pessoal, basicamente é isso, né, a estrutura. Vocês podem ver um pouquinho mais no livro de vocês aí do terceiro ano. Vocês podem encontrar na página 153, né, desde lá do início, a página 53 toda, e só o iniciozinho da página 154, só lá no topozinho que é a continuação. Então, aí você vai encontrar o assunto da voz passiva, ativa e voz passiva em inglês, tá bom? Até mais, pessoal.